Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma emissão do 3 Dedos de Conversa. Não estranhei eu estar assim um bocado desfocado, não tive nenhum AVC, tive um problema de saúde na última semana, o qual já estou um pouco mais restabelecido, mas não foi fácil a última semana já com uma agendazinha DJ bem composta, diga-se de passagem, ainda bem, bom sinal para essas coisas, uma agenda DJ já muito bem composta e também com um problema de sinusite que me assolou durante a última semana. Bem-vindos a mais uma emissão do 3 Dedos de Conversa, hoje sem guest DJ. Pois é, hoje não temos guest DJ. E, como eu já disse em algumas emissões, há emissões que eu tenho receio porque não sei ao que venho. Mas hoje tenho receio para ir a triplicar. Não sei dizer porquê, porque... vamos falar com pessoas envolvidas no projeto Old School Portugal Sessions, não é? E vamos falar também com uma outra surpresa que guardámos para vocês ao longo desta emissão. Não convém esquecerem que no próximo sábado, dia 30, olá João Frazão e Ricardo Águeda, boa noite, bem-vindos ao 3 Dedos de Conversa. Não convém esquecer é que no próximo sábado, dia 30 de Abril, e o São Pedro até vai dar uma ajuda neste sentido, há Festarola da Boa no restaurante Tamariz, na linha de Sintra, ali na Praia de Carcavelos, mais conhecido pelo Tamariz Restaurant Bar, este ano um novo projeto aliado à Fullest, com a Old School Portugal Sessions Sunset entre as 5 da tarde e a meia-noite, pelo menos é o que está programado, com os DJs Medusa, Pedro Monchique e também o Luís Leite, que vão estar a dar boa música certamente a quem por lá aparecer. Já sabem que as condições de acesso podem visitá-las na rede social da moda, no evento no Facebook, Old School Portugal Sessions Sunset. Podem também passar pela nossa página no grupo oficial. Podem convidar as pessoas também a fazerem parte deste grande grupo do Facebook, o grupo mais carismático da rede social da moda. Podem ir passar por lá e saber quais são as informações que devem tirar proveito para passarem uma tarde bem fecholas na nossa companhia no próximo sábado a partir das 5 da tarde, e o São Pedro até vai dar uma ajudinha. 9h30 da noite estamos marcados, estamos todos por cá. Eu já cá tenho os meus intervenientes desta noite, até porque eu próprio também passo por ser um dos intervenientes da noite. Chamo à conversa, por ordem alfabética, o Luís Leite, o Pedro Felício e, finalmente, o Pedro Nuno Silva. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Como estão? Tudo bem? Tudo Está bem? tudo bem? Tudo bem. Tudo. Espera aí um bocadinho que isto... Portanto, falando assim de uma forma mais direta e clara, o Luís Leite é o organizador das festas e os senhores cá de baixo são os DJs convidados. É isso, Somos Luís. os penetras. Passei de choque para... Já organizei algumas, em tempos. Pois, em tempos, quem não organizou atira a primeira pedra, não é? Porque todos nós, DJs, também... Tu atiras a primeira pedra, é? Pronto, tudo bem. Vamos por partes. Antes de mais, agradecer ao Luís pela disponibilidade de estar aqui connosco este bocadinho também para falarmos aqui um pouco das Old School Portugal Sessions, que tiveram início na discoteca República em Santarém, e que o Luís foi um dos pioneiros, um dos DJs convidados nestas primeiras duas edições, como queiram chamar, destes eventos. Mas os grandes responsáveis são, na realidade, o Pedro Felício e o Pedro Nuno Silva. O Pedro Felício, que se apresenta não com uma t-shirt de Miguel Vieira, mas com uma t-shirt de outros tipos. Pedro, queres-nos falar? Pedro, desculpa lá interromper, mas eu estou aqui um bocado desfalcado, porque eu devia me chamar hoje Pedro Leite, que é para ser Pedro Silva. Pois é. Desculpa a interrupção. Olha, podes aceitar o Pedro Luís Leite. Boa dica. Boa. Mas eu perguntava ao Pedro Felício, de onde é que aparecem essas t-shirts, pá? Tu até foste ao ginásio puxar uns croquetes para apareceres assim, Foi, exatamente. Não, as t-shirts ficaram disponíveis, vamos apresentá-las no grupo, muito em breve. A nossa modelo foi
Foi passar umas férias para Londres, não está. Mas vamos disponibilizar as t-shirts em princípio. Não sei se vamos ter t-shirts disponíveis no evento, no sábado. Em princípio, sim. Mas creio que durante a próxima semana já vamos ser disponíveis para venda. Elas já estão disponíveis, ainda não foram divulgadas no grupo, mas vão ser em breve. Muito bem. Vou passar aqui ao Pedro Nuno Silva, que é um estreante nestas andanças. É um estreante nestas andanças, para nos fazer passar aqui a ideia de como é que o Grupo Old School Portugal, que foi um grupo que nos últimos 2 anos teve aqui um certo boom, apesar de já andar aqui nestas andanças do Facebook há 8 anos, nestes últimos 2 anos foi neste tempo precioso, entre aspas, que foi um tempo de pandemia, foi um tempo complicado para todos nós, DJs e pessoal da cultura, mas foi nestes 2 anos que o Grupo Old School Portugal conseguiu ganhar mais ênfase entre a malta mais old school e não só. O que é que tu tens a dizer-nos sobre isto? É verdade, não é? Eu acho que a pandemia veio nos ajudar um bocadinho a aumentar os números do grupo, digamos assim. As pessoas não podiam sair de casa, então tinham que fazer alguma coisa. Nós, durante estes 2 anos de pandemia, tivemos muitos diretos, tivemos muitos lives, tentámos interagir o máximo com as pessoas do grupo, e eu acho que isso ajudou-nos bastante a chegar aos quase 23 mil membros, como agora temos. E daí até àquilo que foi criado agora nos últimos 6 meses, por assim dizer, e aqui deixo ao critério dos 2 Pedros a resposta, como é que surgiu a ideia de passar o grupo para uma empresa que está agora a dar os seus primeiros passos no mundo dos eventos da noite e agora também num sunset? Então, nós inicialmente registámos a marca, porque era importante criarmos esse registro. A marca foi registada e depois em conversa, eu e o Pedro trabalhamos juntos, já conheço o Pedro há algum tempo. Em conversa surgiu esta ideia. Criámos a festa. A nossa primeira festa era para ter sido no Tamariz no ano passado, já, mas eles tiveram que antecipar o fecho, então fizemos a festa, neste caso coincidiu com o 9º aniversário do grupo. Fizemos então a festa no República, em Santarém. E depois decidimos então, eu e o Pedro, abrir a empresa para então organizarmos eventos. A nossa ideia é, com calma, temos os pés bem assentos na terra, é fazer eventos pelo país, é o que nós queremos fazer, levar o grupo aos membros, não só aos que estão situados em Lisboa, que a maior parte deles são de Lisboa, mas ao Algarve, ao Porto, a Leiria, por aí. É a nossa ideia, mas com muita calma. Foste tu que convenceste o Pedro Nuno Silva a polir a careca para aparecer aqui em grande estilo esta noite? Fui eu que lhe cortei o cabelo hoje, fui eu que aparei a careca dele. Na nossa pausa no trabalho. Muito bem. Luís, tu já és uma raposa nestas andanças. Foste o DJ que arrancou com as Old School Portugal Sessions nesta primeira sessão no República, em conjunto com o Paulo Leite, também com o teu irmão. Quando te percebestes que havia este grupo na rede social, no Facebook, qual é que foi a tua primeira impressão sobre este grupo Old School Portugal? Deixa-me só acrescentar, a festa de Santarém foi também o XL, porque o Alex XL também. Exatamente, com o Alex. É um pouco mais novo, mas faz parte. Exatamente, faz parte. E o Mário XS. desculpa. Já lá daqui uns anos, Luís. Caminha para lá, ele caminha para lá. Opa, eu tive um primeiro convite e o Pedro, deixa-me só fazer uma correção ao Pedro Felício. Vou-te fazer uma correção, porque a primeira festa que era para que ele me tinha falado tens razão. foi em fevereiro de 2020. Era para ser em abril de 2020. Ou abril, exato. E houve o convite no princípio de 2020. Tens razão. Eu fui convidado por ele. Na altura, o Pedro, acho que o Pedro Silva não estava. Não estava ainda. Estava o Pedro Felício, acho que o Pantaleão também estava metido no barulho. Sim. Uhum. E mais alguém. E ele convidou-me, eu vou aqui mais uma vez, eu vou-te ser muito honesto, já fui com o Pedro Felício, sou muito direto. Eu não sou muito a favor de old schools.
de festas de old school, porque, principalmente nesta área, porque isto é uma área musical, tirando a parte mainstream, mas é uma área musical mais underground, e quem viveu isto na altura, viveu na altura, porque a maior parte da malta, alguns nós somos de gerações ligeiramente diferentes, eu devo ser aqui a pessoa mais velha, não sei, se calhar desde a minha geração, o Pedro, o Chico, mas o Pedro Felício... Não. Não, Não é sou, mais não. Mais novo. próximo sou eu. Mais Eu próximo pareço sou mais eu. velho, mas Mais não próximo sou. és tu. Eu tenho 30. Eu tenho Não, 30. pronto, então o Pedro Silva sim, o Pedro Silva, porque o Pedro Silva na altura ainda era chavalinho, mas já, ok. E o que se viveu muito naquela altura, mesmo a nível musical, tirando as Robinesses e aqueles temas mais mainstream da altura, era tudo muito mais underground. Algumas coisas passaram para o mainstream graças aos clubes, graças aos discjockeys, graças ao que aconteceu, aos festivais que aconteceram na altura. Por isso, eu não sou muito apologista do old school, porque eu não gosto de estar muito vinculado também ao old school. Acho que as coisas progridem, porque eu, mesmo num set normal, o que eu faço é passo coisas novas e passo coisas antigas. Versões, Claro. pronto. E fui convidado na altura pelo Pedro. Fiquei assim um bocado, disse, eu aceito fazer não com frequência normal, porque acho que não é uma coisa que se deve fazer com muita frequência. Eu acho que eles, e isto muito sinceramente, e digo aqui, eu acho que eles deviam mostrar as duas coisas, o old school com o new school, porque ao fim e ao cabo, a malta da nossa idade, ou os quarentões ou os cinquentões, a maior parte deles já não vai às festas, confessando aqui mesmo, porque já estão ou velhos, já são avós, alguns, têm filhos, não têm, é verdade, não têm paciência. E então, acho que era bom também direcionar um pouco para a malta, para as camadas etárias mais novas, os 30, os 20, porque muitos da malta dos 20 e poucos anos e 30 que vão a festas de dance music, os pais são pessoas da minha idade. Portanto, muitos deles até vêm falar comigo e dizem, o meu pai falava muito em ti e tal, e tal, tal. Portanto, eu acho que deve ser direcionado. E para fazer isso, acho que deve haver ali um equilíbrio entre o new school e o old school. Pronto, eu tive o convite nessa altura, aceitei e aqui, como já tinha dito aos Pedros, aceito fazer, mas Com com conta bem pausas. medida. Exatamente, exatamente. Com conta E acho bem que deve medida. haver este equilíbrio da nova música e do old school e do new school, seja não só nas camadas etárias, mas também a nível musical. Sim, e isso também pode ser um bom prenúncio para aquilo que nós estamos a viver atualmente, que é o facto de termos que reensinar as pessoas a voltarem às pistas de dança. Pois, exatamente. Porque é necessário, nesta altura, Exatamente. que as pessoas ainda estão com determinado receio de sair e de vir à noite ou ir à tarde, whatever, é necessário então pautar com um certo balanceamento Exatamente. as pistas de dança, não só a nível de Portugal, mas também acho que a nível internacional. Muito bem, já volto ao Luís. Vou agora voltar novamente aqui ao Pedro Felício. Felício, as festas do Old School Portugal eram na realidade para ter começado no Lisboa ao vivo, em abril de 2020. Eu lembro-me precisa, era um Cult of Craméria também, era o Luís Leite também que queria lá estar, era também o Pantaleão. Mário Rock. Era o Mário Rock. Portanto, era uma festa que arrancava. Sim, o Mário, exato. Ia arrancar em grande, mas a pandemia depois, de forma forçada, fez com que não acontecesse. Achas que estes anos que nós tivemos aqui, de certa forma, parados, foram bons ou foram maus para aquilo que agora vocês querem começar a construir? Sim, foram bons no sentido, como o Pedro há pouco disse, no sentido em que nós estivemos sempre ativos no grupo, criámos os diretos e fomos agregando mais membros, e nesse sentido foi positivo. Mas obviamente nós queríamos fazer a festa e foi um pouco triste na altura. Não conseguimos fazer a festa porque ela foi adiada uma primeira vez e à segunda decidimos cancelar porque as pessoas tinham, na altura de pandemia, o bilhete, eu lembro-me que o bilhete era 30 euros a entrada, e nós decidimos então entrarmos em contato com o Ticketline e devolvemos o valor aos membros. Foi o melhor. Silva. Eu acho que nessa altura ficou um bocado um amargo de boca, principalmente ao Pedro e ao Ruben Ramalho, que era quem na altura estava com o Pedro e com o Pantaleão, por não conseguir fazer essa festa, porque além do elenco poderoso que a festa tinha, vai ser difícil repetir
Sim. pelo menos nos tempos mais próximos, juntar tantos cabeças de cartaz, não é? Depois, o ano passado, eu já andava a chatear o Felício há algum tempo para podermos avançar com a ideia de abrir a empresa. Era precisamente isso que eu ia perguntar. Como é que o pedido foi feito? Com um ramo de flores ou com um anel? Vamos juntar à luz da vela. O juntar à luz da vela! À luz da vela, exatamente. Claro. Olha, vocês não se desmanchem porque eu já assisti a um vosso. É verdade, é verdade. Eu já assisti. É verdade. Aliás, eu é que vos dei Bem música bom, nessa bem noite. bom. Ainda por É cima. Eu Grande é que vos dei noite. música nessa noite. Olha, Luís, não estás bem a ver? Então. A mãozinha, a ternura. Olha, pronto. A gente depois no sábado eu confidencito assim em privado. O que é que se passou? Não, Como é que surgiu essa parte do Felício chegar ao pé de ti e dizer, olha, eu estou a pensar avançar com isto, avanças comigo? Foi ao contrário. Foste tu é que te chegaste à frente? Sim, porque ele tinha um bocado de receio e aqui não, acho que não vou cometer nenhuma inconfidência. O Pedro, O que é que vais dizer? o Pedro tinha algum receio em avançar para a abertura de uma empresa. É normal. É normal, não é? Nós, cada um tem o seu emprego, não é? Mas a nossa vida, nós temos uma vida fora daquilo que estamos a fazer agora, digamos assim. E o Pedro tinha algum receio, de alguma maneira, criar problemas para ele próprio, não é? A abertura da empresa, e não conseguir de alguma fazer forma, face às etapas que se tem que cumprir, não é? Aquilo que eu lhe tentei mostrar foi que quando eu entrei no grupo em 2019, e foi nessa altura o Pedro convidou-me para ser moderador, eu não sei precisar, mas deveria ser à volta dos 9, 10 mil membros. Sim. De 2019 a 2021, foi em outubro que nós abrimos a empresa, foi dos 9 mil membros para os 21 mil. Isto é um salto considerável. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Como eu disse há bocado, a pandemia ajudou-nos. É? As pessoas estavam em casa, nós pudemos divulgar muito mais o nosso conceito, a nossa marca, e acho que, mediante tudo aquilo que o crescimento do grupo, acho que só tínhamos que dar este passo. E agora, como o Pedro disse há bocado, devagarinho, vamos tentar crescer, mas devagarinho. Qual é que foi o feedback que vocês tiveram os dois, entre vocês, e depois também em conjunto com a vossa equipa e quem lá esteve, das duas primeiras edições das Old School Portugal Sessions? A primeira correu bastante bem, no aniversário do grupo. A segunda também, apesar de não ter tanta gente, e eu infelizmente não pude estar presente, estava com Covid. Mas ambas as festas correram bem, apesar da primeira ter mais gente. Mas sim, o feedback foi positivo. Luís, tu que foste um dos DJs que apadrinhou, por assim dizer, a primeira festa, a primeira edição da Old School Portugal Sessions, era aquela expectativa que tu tinhas ou também conseguiste imprimir aquilo que tu há pouco falaste? Pautar um pouco também o Old School com os Alcantara Dancers e também um pouco daquele cunho que te é característico nos teus DJs? Por acaso foi... Praticamente não, foi tudo old school. E enganei-os um bocadinho por causa de versões novas. Olha que eu não estava à espera, Luís, eu não estava à espera. A maior parte, sim, tirando um tema, mas houve muitas versões e acho que se deve usar essas versões mesmo até para a malta mais nova, que era isso que eu queria chegar, não só
misturar com o New School, mas usar versões, porque muitos dos produtores de discjockeys mais novos há muitas versões de temas conhecidos da altura. E eu fiz isso, portanto, agarrei, e o meu irmão também, porque ao fim e ao cabo disse mesmo ao meu irmão, vamos fazer aqui uma coisa, mas vamos misturar, porque muitas das versões adaptam-se melhor às versões mais recentes das versões antigas, o que é normal. E até porque a roupagem é outra, não é? A roupagem é outra, Até porque exatamente. a roupagem é outra e Exatamente. sente mais a cena. Pronto, e há sempre aquela curiosidade também, o que é isto, o que é este tema, o que é o outro tema, e isso ajuda um bocado também ali a disfarçar a coisa. Mas foi, tirando um tema ou dois, foi tudo old school, só que aí 40% foi versões novas. Tu que estás agora também mais envolvido novamente nas pistas de dança, até porque tivemos hipótese de voltar a trabalhar, como é que tu vês o panorama musical hoje em dia com os mais novos? Achas que vamos ser capazes nos próximos 2, 3 anos conseguir implementar aquilo que tivemos até 2020, até ali a março de 2020, ou achas que vai ser ainda mais complicado? É capaz de demorar um bocado, até porque hoje em dia os eventos de chamada música dança, porque e tu sabes disso, a música dispersou-se imenso, né? E tanto não é, mas isto não fica só no caso de Portugal. A nível musical, em termos de estecas, a coisa dispersou-se muito para outros géneros de música, coisas se calhar que aqui há uns anos a gente não pensava ir ouvir, mas a coisa ficou demasiado comercial, demasiado mainstream. E quando eu digo mainstream, porque dentro do mainstream nós temos muito boa qualidade de música. Aliás, se não fosse o mainstream, o comercial, a música praticamente não, era complicado. Era complicado, sim, pronto, sim. E eu costumo dizer, não existe música underground. O underground é algo que é criado, que nós criamos, o que se faz. Tu podes criar um espaço e naquele espaço passares um género de música que não é habitual passar numa pista mais acessível, aquilo ser uma música até audível, mas acabaste de criar um espaço mais underground onde as pessoas possam ouvir um outro género de música que não o habitual. Pronto. E hoje em dia, e agora, com esta situação também da pandemia, continua a haver o receio. Houve muita casa que fechou, parte isso já acontecia antes da pandemia, mas parte das festas ou parte da dance music, seja ela mais underground ou não, acabam por estão mais concentradas nos eventos de produtoras, não é? Exato. E monopoliza-se muito essa área. E é muito difícil depois, tu tirando, por exemplo, no caso de Lisboa, no Porto se calhar até tens mais alternativas, mas no caso de Lisboa, tirando o Kremlin, que já não será a mesma coisa do que era, mas continua a ser muito exato. Tirando o Kremlin, tirando o Lux, que é sem dúvida a casa. Eu comparo um bocado o Lux ao Alcantara da década de 90. Sim. Mas tirando o Lux e tirando os pequenos espaços, porque há espaços pequenos em Lisboa em que tu podes ouvir uma música mais, digamos que possas gostar mais, é muito difícil mesmo para discjockeys mais novos, se quiserem trabalhar numa área diferente das quizombas ou daquela música de dança comercial, que eu acho que aquilo não tem qualificação, mas ouve-se, há público, uma pessoa tem que aceitar isso. E é muito complicado porque não tens os espaços para o tal, a não ser os tais eventos ou as tais festas que se façam mais na altura de verão, em que acabou por se vulgarizar como os sunsets, mas que acaba por ser por aí, as festas da praia e aqueles espaços onde que possas fazer algo diferente, porque é capaz de demorar um bocadinho a coisa ainda se expandir, até porque muitos dos espaços fecharam, não é? Mas vamos ter um espaço novo agora, atenção. E sim. Luís, concordas com a ideia, porque há pouco focaste essa situação que a malta mais velha já não sai à noite para os eventos. Concordas e eu falava em off aqui há uns dias com os Pedros, concordas que essa malta dos 45 para cima, ali até aos 50, agora tem a tarde como poiso das suas passagens e dos copos? Era isso que eu ia dizer. Olha, eu fui, o último evento que eu saí, Matiné,
por acaso foi o da Loop o ano passado, ainda o magazine era vivo. Exatamente. Aliás, eu fui lá mesmo para visitar, só que já não tive tempo de o apanhar. E quando cheguei lá, epá, eu não vou dizer 80% nem 70%, aquilo estava super cheio. fantástico. Estava. Não, e não é só o facto de estar cheio, estava com um ambiente porreiro, e eu reparei que a malta, porque eu tive o tempo todo na parte de trás, mas estive ali ao pé da cabine, estive ali com o pessoal, com o Beto, com o Tó, com aquela malta toda, e o que eu reparei é que muita daquela malta, mas já tinha visto isto em algumas festas da Fuse, muita da malta que estava ali é malta entre os 40 e os 50. Sim. Os 50, portanto, os 50 e poucos, alguns deles já têm mais de 50. Pois sim. Pá, e acho que sim. Porquê? Precisamente porque a noite, tirando o caso do Lux e alguma outra festa que se faça à noite, a noite já não. A nível musical, as pessoas acabam por ficar. Ouvem outras coisas, como é lógico o meu, não é? Mas as pessoas já não têm paciência para estar a levar com certas lamechas. Exatamente. Exatamente. E vão para ali as matinés, ao fim e ao cabo, acabou por ser uma forma de cativar mais esse tipo de público. Pá, vão até às 10, meia-noite, estão por ali, a malta fica satisfeita, o ambiente é cool, é super, está tudo na boa, está tudo como era aqui há uns anos atrás. E eu acho que é por aí que a malta da minha idade e da idade dos Pedros, pá, opta. E muitos deles até mesmo já nem têm paciência para ir para o luxo. Vão se for um ou outro Dishoca que queiram ir ver, mas muitos deles também já não têm paciência e preferem ir, porque eu falei com alguns e de facto a opção é as E matinés. na realidade a finalidade é precisamente essa. É mesmo fugirem aos filmes, como eles costumam dizer. Exatamente. Um gajo vai para a night, é só miúdos e filmes e não sei o quê. Mas sabes, Pedro, sabes que, desculpa interromper só, Força. quando falam quando a cena dos miúdos, isso não me faz confusão nenhuma. Ainda bem, porque eu não tenho paciência para aturar a malta da minha idade, a maior parte deles. Ou de 60 Também é anos. verdade. Também é verdade. Às Caminho vezes para lá, até pior que os putos mesmo. pá, não tenho paciência com as conversas e aquela história do que o antigamente é que era bom, pá, não tenho paciência. Mas de facto, o facto de é normal, os miúdos estão a sair agora vê-se que se calhar algumas situações que eu também já presenciei, que independentemente de ser mais velho que eles, não tenho que aceitar exatamente o que eu vejo, porque acho que não há uma diferença muito grande em termos de divertimento. E eu não estou a falar no caso do álcool, porque à noite não se vende leite, vende-se álcool. Não é? Exatamente. Não estou a falar do caso de drogas, porque isso desde a década dos nossos avós que... Sim. Não é por aí. Agora, eu acho é que a cena de é muitos miúdos. É normal ser miúdos, quer dizer, está na época deles. Nós também começámos a sair como miúdos, não é? Exatamente. Eu lembro-me de chegar aos miúdos se calhar lá para mim. Exato. Eu lembro-me de chegar aos miúdos com 16, 17 anos e o que este puto está aqui a fazer? Por isso é que eu acho que as matinés... Hoje em dia é a opção para os velhos e não para os novos. Antes era para os putos. Antigamente era para os putos, agora são para os mais velhos. Mas pronto. Mas eu acho que também em Lisboa não há alternativa nenhuma. Vais ter. Tens em discotecas, espero que resulte a alternativa que estás a falar, mas tu tens os eventos, tens as matinés. Claro. Sim, mas praticamente todos os fins de semana tens eventos. Os eventos são de vez em quando, não é? Já Hoje em dia, se calhar 60 a 70% dos eventos são de techno. Mas isso são fases, são fases. Nem sequer estou a discutir isso. São estou a constatar um facto. Eu não sei se vocês estão a acompanhar, peço desculpa, eu não sei se vocês estão a acompanhar o chat, mas temos aqui o Miguel Mateus a dizer que fez 18 a semana passada, portanto... Um grande abraço para o Miguel Mateus, que diz, Luís, desculpa, mas antes é que era bom, pronto, não há palavras. Miguel Mateus, grande DJ também da nossa praça, um grande abraço para ele. Está aqui no chat também com uma data de malta aqui do Old School Portugal. Eu não queria tirar o raciocínio a vocês, nem cortar as vossas palavras, mas a minha pergunta ia precisamente nesse sentido. Se este evento de tarde, Old School Portugal Sessions, for aquele trilho que vocês acham que é o trilho certo, vocês vão depois investir ainda mais na noite ou vão continuar nesta situação de tarde-noite?
Com o verão se calhar funciona melhor no Sunset, não é? Exato. Tarde, noite, Acho que sim. Eu acho que durante o verão vamos manter. eu acho Não que quer sim. dizer que não façamos à noite. Mas reparem bem, epá, nós somos um país de sol, meu, de Depende, alegria, depende meu, das condições. praias. Depende Porquê das que andamos condições. a estar metidos num O buraco? Tamariz tem uma vista brutal. Depende Epá, das temos condições. quantos tamarins é que é para ir para fazer Sim, sim, festas? sim, sim. Sim, sim, Luís. Ah, Nem epá, sequer, isso nem sequer tem discussão. Olha, em Setúbal há um spot muito bom. Em Setúbal. Não é, Pedro? É verdade. Muito bom. É verdade. pois, Mas pronto, isso é Calma, outra Não, conversa. olha, Isso não é outra fales assim, conversa. senão o Silva começa a chorar. Isso é outra Não, conversa. grande spot. Isso é outra conversa. Lá chegaremos. Isso é outra conversa. Isso é Lá outra chegaremos. conversa. Isso é outra conversa. Bem, meus senhores, vamos então. Eu não sei se vocês me querem fazer perguntas a mim, porque eu também vou ser interveniente na vossa festa de sábado. Mas eu disparo aqui novamente para o Luís. Perguntar-lhe, porque há pouco falávamos da música, e é precisamente da música que vamos falar, porque ele entra um pouco aqui em sintonia com aquilo que eu penso. E Luís, perguntava-te, nós normalmente que somos os mais críticos, que quando pegam aquelas músicas que nós passámos em tempos anteriores e dizemos assim, epá, isto era aquele gajo mais devia estar quieto e não devia ter mexido nisto, porque como estava bom. Mas andam tantos produtores a fazerem coisas boas. Achas que os produtores hoje em dia estão a fazer ou a pegar nos clássicos de outros anos e lançá-los com qualidade no mercado? Estão. Pá, há aqui uma coisa que eu tenho que dar valor, que é, olha, só uma coisa, se vocês estiverem a ouvir a minha gata, não. É isso não- mesmo. Se ela Epá, apareceria à desculpa lá, frente, dá-lhe uma vestinha, ela que não eu se adoro cala. gatos. Pois, mas ela não se cala. Quando chega a esta hora, não se cala. Pá, Desculpem lá. que fofa. Desculpem lá. Ah, pá, eu tenho andado, descoberto entre aspas, não descubro nada porque já estão lá. Mas eu faço muita pesquisa porque eu sou um bocado nerd, já era na altura, quando não havia internet, com a música sempre fui. Pá, e vou sempre à procura de malta. Pá, e há gajos que estão a fazer coisas fantásticas em várias áreas. Pá, gajos muito bons, inclusive portugueses. Inclusive portugueses. Inclusive os portugueses, que nós temos cá a qualidade igual ao que vem lá de Ao que vem fora. de fora. 100%, e às vezes até melhor. E mesmo dos temas antigos, algumas roupagens, há uns que não se deviam mexer, de facto. Mas, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo, que é um tema, um clássico da altura, que é aquele tema do JD, pá, que é um tema muito difícil tu fazeres uma versão. Plastic Dreams. Classic Dreams. Há Vais falar uma da versão versão. do Tom. Epá, eu vou-te ser muito sincero, eu sempre passei ou a versão original ou uma versão que passo mais vezes, que não é techno, que está andando ali no tech house e do techno, mas que é de uma disc jockey até mais virada para o tech, que é a Nicola Mudaber. Nicole Mudover, é uma é coisa qualquer assim. coisa assim, sim. Pá, porque é muito difícil tu agarrares num tema de excelência, o original, e fazeres E uma fazer uma versão, coisa ou fazes boa. melhor, ou então estás quieto. Mas de facto há outras músicas que têm surgido outras versões, pá, que são de tão boa qualidade como o original, ou até às vezes muito melhor. Porque Muito melhor. não te esqueças, por exemplo, que há temas que são clássicos, sim, mas há certos temas que hoje já não os consegues passar porque é da época, é normal, é como todo o género de música. E se tu não vais dar uma roupagem, realmente há putos, e alguns deles não são putos, são gajos até já mais velhos, mas que conseguem dar ali uma roupagem, pá, e tu tens um gajo que, por exemplo, trabalha muito bem em algumas versões, já fez um tema do House, eu não consigo lembrar do nome, mas não interessa, que é o Dario Datis. Sim. O Dario Datis tem duas versões, duas remixes. Ele fez agora a cena do All About House Music também. Também, olha, então é mais um. Essa é uma versão fantástica. Tem um tema do Sandy Rivera, uma versão que ele fez do Sandy Rivera. Aliás, Sim. 2 temas do Sandy Rivera. Pá, e eu prefiro passar aquilo do que o original, porque de facto tem muito mais pujança, está muito mais atual, e lá está aquilo que eu estava a dizer há pouco. E é muito bom para a malta mais nova que não conhece vir a conhecer esses temas. Vir a conhecer esses temas. Yeah.
Exatamente, e quem diz esses diz mais uns quantos, porque houve tanta música que saiu nestes 2 anos, 2020, 2021, principalmente naquelas 2 quarentenas em que nós estivemos praticamente parados e ninguém ouviu música. Há ali tanta música que se perdeu e que nunca veio parar às pistas. Exatamente. São principalmente temas clássicos, pá, 5 estrelas. Eu dou-te o exemplo, e tu deves conhecer perfeitamente bem, que é a remix do The Lights dos Underground Sound of Lisbon do Nox. Sim, já ouvi, por acaso já ouvi. Essa aqui é que me mostrou aquilo, mas eu já. Pá, mas é por aí, eu acho que é por aí, Sérgio. É puxar, é agarrar nesses temas e é aí que eu acho que os Pedros, o Felício e o Silva deviam também não ficarem tão focados só no old school. Exatamente, só no old school ou naquele tema X ou Y, e só ouvir uma versão nova, deixem andar, porque acho que deve ser por aí. Porque não deixa de representar esses temas a mesmo. Nós aceitamos, nunca foi nossa ideia. Remixes nós aceitamos. Para já, eu acho que nem sequer tenho a ideia de reprimir alguém, não é? Isso nem sequer faz parte. Não aceito de todo. Pedro Silva, repara bem uma coisa. Imagina, por exemplo, a noite de sábado. Imagina que era só um disc-jockey a fazer 9 horas de old school. Não, isso é um castigo, não é? Isso é um castigo. Não é um castigo, não. Muita música para fazer 9 horas de old school. Há coisa. Há música que era muito, conheces, há aqueles temas que são... Porque antes as discotecas criavam hits, hoje não criam hits nenhuns, não é? Hoje é difícil porque ou tens, no caso do Lux, tem discjockeys convidados todos os fins de semana, ou tens as casas a passar os quizombas, e mesmo nos quizombas, tirando um tema ou outro que criam, não há hits. Sim, até mesmo no mainstream tu tens as casas todas a passar mais ou menos a mesma onda. Não há milagres. E na altura criava-se hits, seja o Platô, seja o Kremen, seja o Alcantara-Mar, fosse outras casas mais pequenas, havia aquela música que era daquele espaço, que as pessoas conheciam daquele espaço. E hoje isso acabou por se perder. E há muita música, eu podia estar a passar 9 horas do old school, das 9 horas, 6, ninguém conhecia um tema. E eu se calhar estaria a passar pois era, estares a malhar em ferro frio. Exatamente. Eu vou passar novamente aqui aos Pedros, visto que agora que o sonho começa a tomar outras proporções, né? Porque isto agora passámos do papel para os eventos, vamos para o terceiro. Existe algum disc jockey que vocês gostassem de ter no evento vosso? Vários. O Felício riu-se assim de uma forma. Agora vou disparar em todos os sentidos. Eu já me sinto feliz. O meu número 1 é o Luís Leite, já disse isto várias vezes. Vai ser a segunda festa que vai... Do coração, obrigado. Tocar. Para mim o Luís é o número 1. Eu passei horas no Alcantara-Mar a vê-lo tocar. Luís, põe aí o IBAN no chat, está bem? Mas pode ser MBA, ele também aceita. MBA, não é? Nós temos tantos DJs bons em Portugal, tantos. A nossa ideia é conseguir levar alguns desses DJs com calma. Sim, até porque vocês se fizerem, se forem mais para o norte, convém mesmo ser representantes de cada área, de cada zona, faz sentido, até porque eles ainda estão cá, muitos deles, e acho que fazia isso. E no Algarve é a mesma coisa. Sim. Que também fazem parte do percurso do Old School Portugal nestes eventos, não é, Pedro? Sim, temos a Caos como parceiro, temos o Revolutions, All Out e Trajetos de Conversa. Eu não percebi a pergunta. Isso 3 dedos de conversa é o quê? Ok. É um programa que anda aí agora. Um programa setubalense. Muito agradável. Um programa setubalense. Ok. Aquele rapaz que diz que é o cromo da música de Setúbal. E nós depois acabámos por convidar esse DJ também para vir tocar a nossa festa. Ainda por cima, vocês... Olha, já agora, qual é a tua expectativa passada? Epá, bom, eu agora vou despir a parte do... Deixa-me só abrir aqui o fecho e mudar aqui um bocado a cena.
A minha perspectiva, eu vou um bocadinho, aliás, as minhas palavras vão um bocadinho de encontro aqui ao meu colega, se é assim que o posso tratar, ao Luís. Claro. Porque na realidade as coisas deram uma volta tal que estão praticamente viradas para as tardes e não para as noites. As noites nós sabemos a quem é que estão entregues Exato. e bem entregues, ponto final. Mas, como eu disse há pouco, tive um pouco à conversa com o Silva esta tarde, e disse-lhe que nós temos aqui, a minha real expectativa é que vamos ter ali uma moldura humana muito bonita, porque para já é um sábado à tarde, o São Pedro vai dar uma ajuda, pelo que 25 sei, graus. vão estar ali à volta de 24, 25 graus. O sítio é fantástico, é muito aprazível e simpático. E normalmente no sábado à tarde há muita gente que, mesmo que vá trabalhar à noite, vão lá estar alguns colegas nossos, certamente vão lá passar para nos ver, para nos cumprimentarem, porque alguns deles já não nos veem há muito tempo e também querem estar ali a beber um copo ou dois de forma descontraída antes de irem para os trabalhos deles no sábado à noite. E para além disso, estamos na capital e num sítio que é característico da capital. É a Praia de Tamariz. Não digo que toda a gente lá vá, mas é de certa forma emblemático para se estar ali 2 ou 3 horinhas a tirar proveito não só da paisagem, mas também da boa música que nós podemos oferecer a quem lá for. É esta a minha expectativa, uma moldura humana muito, muito bonita e simpática, que é o que se quer. Depois, o convite do Old School Portugal para fazer parte deste line-up. Tal como toda a gente aqui me disse nas conversas que eu tenho tido, a referência é o Tó Pereira, é o Vibe, mas na realidade uma das minhas grandes referências é o Luís. E sempre foi o Luís, desde os tempos do Alcantramar, porque eu quando era miúdo e ia ao Alcântara, era o sonho de estar naquele lado, e eu agora vou estar ao lado do Luís na cabine. Estás a perceber? Há aqui uma situação que acaba também por ser especial para mim, estar com o Luís e até com a própria Mafalda, porque eu cruzei-me muitas vezes com a Mafalda enquanto a Mafalda era gerente do Indochina. Do Indochina, e cruzei-me 2 ou 3 vezes ainda quando a Mafalda estava com o Pedro, que eles andavam juntos e nos cruzámos aí umas quantas vezes, também com a Isabel Figueira, e acaba também por ser ali uma forma engraçada de nos juntarmos e estarmos à conversa, que já não estamos também há uma data de anos. Portanto, eu acho que estão reunidos todos os condimentos para acontecer ali uma coisa muito bonita e para fazer crescer ainda mais o índice de popularidade da própria Old School Portugal Sessions. E levá-la no bom sentido. Por isso é que a minha pergunta de há bocado não é descabida. Se isto der no sentido da tarde, e tal, porque é o verão. Isto depois do verão se ganhar outra perspectiva, porque é que não continuarão a fazer à tarde? Eu agora vou utilizar aqui uma máxima do futebol. É jogo a jogo. Exato. O nosso objetivo é esta festa. Exato. Depois desta festa, logo se vê. Vou fazer uma pergunta: como é que vai estar o tempo? Vai estar sol. Vai estar selinho, Luís, vai estar selinho. É que aqui na zona tem estado muito. Acho que em todo lado é instável. Está fresquinho. Aqui também tem estado. E a nossa festa no LAV era uma matiné, era para ser à tarde. Pois era sim senhor, era para começar às 4 da tarde, às certo? 4 da tarde, exatamente. Depois provavelmente ia ter um after, mas era para começar às 4 da tarde. Eu acho que se vocês fizeram alguns eventos na parte da tarde, não vai descurar em nada, não vai vos tirar nenhum mérito, não estão a imitar ou copiar este ou aquele, porque este ou aquele cá também copiaram lá fora, portanto não é por aí. Nunca pensei muito nisso, Luís, sinceramente nunca pensei muito nisso. Mas às vezes fica essa coisa, mas já existem mais eventos da parte da tarde. É o que resulta. É que não se sabe fazer, porque eles também foram copiar o que veio lá de fora. Portanto, aliás, já na década de 90 nós também copiamos um pouco o que vinha de fora. Nada nasceu cá de raiz, não é? Por isso não acho que... eu acho que estes eventos por agora, e é também o convívio, independentemente de tudo, é a marca, é o que vocês pretendem fazer, mas é também o convívio e de facto ter ali... A oportunidade dos membros se conhecerem. Há muita gente que se conhece virtualmente. Pois, exatamente. E vai acabar por não se poderem... Vão se conhecer naquele dia. Aliás, eu já conheci membros, inicialmente conheci-os através do grupo, mas já tive com eles pessoalmente e tenho conhecido muita gente.
Muita gente. Exato, eu acho que Acho é que as por pessoas aí. também vão com esse intuito. Sim, uma pessoa vai se divertir e Vai ser uma reunião de vai ser condomínio, Luís. um condomínio, Exatamente. daquele condomínio famoso. Exato. Vai ser mais ou menos uma reunião de condomínio. Caneco. Da malta idosa. Yeah. Da Eu malta perguntava agora aqui aos Pedros, algo assim um bocadinho mais sério. Se no cardápio destas festas do Old School Portugal está contemplada alguma festa em algum espaço de índole duvidosa em Portugal? Não. Ainda por cima tem a minha esposa aqui dentro da sala a ouvir essa conversa. Garantidamente que não. A esposa do Sr. Silva, não fazer uma Arranjas festa numa problemas, casa de Pedro índole Machico. duvidosa em Portugal, pronto, não é, é característico do português. Pá, desculpem lá, mas a gente está sempre Não, a mas perguntar. não há essa perspectiva. Pronto, está respondido. Está respondido. Peço imensa desculpa, já não volto a fazer perguntas deste género. Olha, Fora o do Pedro, Machico, o Pedro no sábado já não vai, só por causa desse comentário. Vai ficar de Estragaste castigo. tudo. Vai ficar de castigo. O Pedro no sábado não vai porque não tem uma t-shirt dessas. Porque eu pensava. Pois não. Por acaso não Olha, tem. digo-te já, muito gira. É pá, Muito pois gira. é. E fica-me bem. Pois é. Olha, não queres começar a vender essas t-shirts? Vão custar 15 euros, é? Não, nós não podemos falar nisso aqui. Só por mensagem privada. Não entra para Mas aí olha, vale a polícia. pena, vale a pena. Pronto, ok. Muito bem. Luís, tu continuas ainda a ser aquele DJ quando chega aos sítios que é epá e tal, mete lá as cenas do Alcantramar. Tu ainda és abordado neste... Sou, mas não digo que está bem. Mete lá assim, já Está-se bem. Não, epá, não sei, não, mas não. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. Há coisas que encaixam, outras nem por isso. Acho que não faz muito sentido estar até porque tu, quando vives uma época, isto é a mesma coisa que quem viveu a década de 60. Tu não vais, como se tentou fazer novos outros toques na década de 90. Isso é. Pá, que é isso? Não é nada. Tu vê, cada época tem os seus momentos, tem. Pá, Cada a época teve o década. seu sentido, não é? Exatamente, e não faz Cada muito sentido, por isso é que eu estava a dizer, não faz muito sentido a mim fazer sets que faziam no Alcantara, até porque nem me lembro muitos deles, porque era tanta música. Eu lembro, Luís. Se quiseres, eu Yeah. posso te relembrar. Olha, tu tens o gajo aí em baixo. Eu estava sempre ao teu lado. Pois, epá, mas cabelo só que grande, aquilo. cabelo Sabes que eu nunca consegui repetir havia. Hoje em dia ouço os sets, faço os sets em casa e depois digo, epá, estes temas até dão bem com aqueles. Isso depois acaba por vir com o tempo, acabas por ter esse feeling. Mas na altura mesmo, porque na altura eu estava de dia na loja, à noite, aos fins de semana, quando ia para o Alcântara, ia mais cedo, porque, como eu dizia, ia fazer trabalhos de casa. Pá, mas era muito difícil para mim, mesmo para quando era convidado para eventos, fazer um set igual ao do dia a seguir, ou da noite anterior. Percebes? Porque epá, havia tanta música, passava-se tanta música que agora fazer um set de Alcantara não faz sentido. Aquela vivência toda, aquela Naquela loucura. Epá, não, acho que não faz sentido. Para nós- É para bom nós ouvir está bem certos ouvir. temas. Mas nem se consegue nós também. recriar o ambiente. Não consegue. não, nunca na vida. Lá está, Impossível. né? Lá está. Nunca na vida. É impossível porque aquilo é uma época. Yeah. É uma época, como foi a década de Sim. 60, como foi, foi uma época, e é muito difícil tu criares aquilo porque não consegues, é porque aquilo foi tudo, aquilo era a casa, era novidade, era o público, era tudo aquilo. Eram aquelas quatro paredes. Mas atenção, eu queria deixar aqui um reparo, porque nós, enquanto empresa e enquanto grupo, nós não queremos ser conotados com remembers. Yeah. Nós não queremos fazer remembers. Nós queremos fazer eventos Com DJs daquele tempo. com DJs daquele DJs tempo, old school. não quer dizer que seja Claro. um remember daquilo que se passou nos anos 80, 90, 2000. Não tem nada a ver com isso. O que nós nada a ver com pedimos sempre é que passem algumas músicas antigas, até porque tem mais impacto do que tu passares uma música ou duas recente e no meio passares uma música antiga tem muito mais impacto. Mas isso é porque sabes que todos nós fazemos isso, Pedro. Sim. Eu já fui ver sets hoje em dia
Já não vejo alguns do Gigi, mas já fui ver o do Vibe, inclusive na Bloop. O Rui Vargas no meio passou um tema da década de 90, que era um tema até que quem tocava muito esse tema, quem passava muito esse tema, era no Benzina o Kiki, o Kiki Kusk. O Ecstasy era um tema que se passava muito, e eu quando estou a entrar na festa da Bloop, o segundo tema que eu ouço era o Rui que estava a pôr música, pá, e pronto, isso faz sentido esses temas, porque a malta, não só para a malta que está lá, que viveu um pouco essa altura, mesmo aqueles que frequentavam, epá, eu tinha muita malta que ia ao Alcântara com 16 anos. Eu fui com 15. Foi a Pronto, tu primeira és um vez. deles, pronto, exato. Mas muita malta me diz mesmo, pá, na altura tinha 15, 16 anos, pá, e lembram-se desses temas e faz sentido, e todos, olha, o Vai também tocou na Blue 2 temas pelo menos, pá, isso faz sentido, e todos eles fazem isso, porque é normal da malta, é normal porque tu tens essa bagagem e tu tens essa possibilidade, e muitas vezes o trunfo, muitas vezes é até um tema em que desperta ali mais, pronto, mais alegria nas pessoas. Pá, isso acontece, claro, mas isso vai acontecer sempre. E Vocês, uma sim, música que tu nunca deixes de passar, Luís. qual? Diz-nos uma música que passa sempre Ah, nos teus sets. Sempre. epá, tenho várias, pá. Daquela altura tenho várias. Pode ser, se a noite estiver a subir um bocado, pode ser o Dave Angel, Ai, pode ser um tema. Sabes que na o- altura nós tínhamos temas de marca. Sim. E esse do Eh, Dave Angel era um deles. Pronto. Epá, e tens um outro tema. Eu tinha um tema de marca que era um tema um tema mais tribal, que aquilo é um tema do Seven Fisher, mas era uma dub do Seven Fisher, que era um tema com umas congas. Pá, e aquilo era de marca porquê? Porque aquilo quando as pessoas ouviam, ou era o leite que estava a passar, ouviam outro tema, aquele tema, olhavam para a cabine e já sabiam quem é que estava na cabine. Pá, havia mesmo isso, Havia e isso temas criou-se. de referência. Temos referência. Este tema de Tribal que eu estou a falar é um tema que vocês todos conhecem. Se ouvirem, vocês vão conhecer o tema. Aquilo, epá, aquilo era certinho. Lá está. São temas mais underground que acabaram de se tornar mainstream, porque a gente acabou por insistir tanto em alguns temas Que os tornaram que os mais, tornaram mais mais comerciais. Sim. audíveis, mais comerciais. E quando passava aquele tema, aquilo, para além de ser a loucura, já a malta sabia que aquele tema estava conectado comigo. Como o tema do balão, porque o tema do yeah. balão era um tema. E a DJs at Work, É. yeah, sim. Não tínhamos o Eu não YouTube na conheço altura. nenhum disjockey e ninguém, nenhum disjockey português a passar aquele tema. Eu vou explicar, eu já disse isso em algumas entrevistas. Aquele tema é o lado B de um maxi espanhol, na altura eles intitulavam de Bacalhau. Porque se vocês ouvirem o lado 1 da versão do Balloon, no lado 1, É muito. aquilo é um ar de trance à espanhola, que era o que eles É, ouviam na completamente. altura, porque os espanhóis tinham um gosto musical nesta área de musical na altura, epá, péssima, percebes? E muitos deles vinham para Portugal ouvir Sim. música. É verdade, eu conheci muitos deles e faziam quilómetros e quilómetros. Alguns vinham da Corunha para o Alcantramar e para o Kremlin. Corunha, nós estamos a falar da Corunha, não é ali ao lado. Pois. Pá, pá, e esse tema do Balloon era um tema que ninguém passava. Foi um disco que chegou à Bimotor, esses discos espanhóis. Isso Eu, já era branco e negro. não sei se era branco e negro, se era uma outra etiqueta que havia espanhola, muito parecida. Não era branco e negro. Ou era, se calhar era. Eu acho que já era branco e negro. Sim. Era capaz de ser, és capaz de ter razão. Pá, e eu, como ouvi os discos todos, como era também parte responsável pela importação da música de dança, pá, eu ouvia tudo, mesmo cheirava aqueles que eram uma porcaria, pronto, pá, ia ouvindo, e este ouvi o segundo lado, voltei a ouvir, uma vez na loja, sozinho, já no final da noite, meti aqueles altos berros, pá, e disse, eu vou experimentar isto no Alcantramar. Epá, e aquilo resultou por causa da música do balão. Pronto. E a malta conhece aquilo por causa do balão, porque aquilo é um gajo mesmo como se estivesse a Uhum. soprar um balão. Pá, e muitas vezes acabava a noite do Alcântara com aquela música, que aquilo é um tema já mais forte. Yeah. Pronto, epá, mas deixava água na boca porque acabava aquilo, acabava-se a noite e eles ficavam todos muito contentes. Depois já acabou e tal. Pá, mas pronto, é daqueles temas impensáveis de alguém passar numa pista, porque, pá, pronto, não fazia muito sentido. E eu acho que é isto, muitas vezes, que mesmo hoje, se calhar,
alguns dos chocas daquela época, da minha idade e da minha geração e não só, fazem exatamente e apostam nas tais versões novas, mas tocam sempre alguns temas no meio e isso acho que é de... Vocês, claro que isso não devem perder, é uma característica também do grupo. Mas não calcarem muito só na música daquela época, porque senão acabam por ter, acabam por ficarem com o rótulo do Remember. Não. Isso para nós é completamente ao lado. Não tem nada a ver connosco. Eu gostei da forma séria como tu há bocado entraste a dizer isto. Quer fazer aqui uma retificação? Disseste isso de uma forma tão séria, Silva, que eu até me encostei assim. Pá, espera aí. Não, porque é um cunho que nós não queremos ter. Que Pois, é exato, a parte dos remembers. Nós não queremos fazer remembers de nada. Pois, pá, Nós queremos. Eu tive o gosto de trabalhar com o Luís, tive que trabalhar com o irmão. Eu aprendi a gostar de música com pessoas que sabem de música a sério. Né? O caso do Luís, o caso do Paulo. Na altura. Eu conheci o Luís com 20 anos e tive uma grande escola na altura, a Bimotor. Sim. Tinha grandes nomes da nossa praça a trabalhar lá. Não é? Olha, diz-me lá uma coisa, antes de continuares com a conversa, eles andavam todos à porrada para terem o melhor disco? Às vezes, não era bem à porrada, mas às vezes havia ali uns... Não, eu vou-te explicar. Ficavam todos reservados. Chico, eu vou-te explicar o que é que acontecia. Aquilo era... havia certos discos que havia logo uma aposta ao princípio, que eram aqueles discos que vinham em algumas quantidades. Mas depois havia outros discos que havia uma aposta de 5 cópias. Às vezes 10 cópias. E quando vinham as 5 cópias, tirando o caso de alguns discos mais específicos, em que era, por exemplo, para a rádio, porque as rádios, a rádio levava sempre uma cópia, então vou falar das rádios em Lisboa. O Rui Vargas, que já era um cliente na altura, porque o Tó chegou também a trabalhar, ou ser colaborador da Bimotor, e depois havia o João Daniel, e depois havia eu, ou seja, quem apostava naqueles discos, quem ficava com aqueles discos ao fim e ao cabo eram os discjockeys que colaboravam ou trabalhavam na Bimotor, mas que tinham hipótese de os passar em noites, sejam em eventos, sejam em discotecas. Exato. E isso ajudava depois a vender o disco, e às vezes havia bulhas... Sobrava um ou dois. Exatamente. E às vezes nem sobrava, porque, por exemplo, havia dois discos para venda, a gente já sabia que aqueles 2 discos estavam predestinados para esta ou aquela pessoa. E quando se punha aquele disco a tocar na loja, que era para esta pessoa já, havia um outro que eu gostava, também quero já não há, só para a semana. E isto às vezes criava ali um alarido, mas não era o facto de ficar com os discos por forçanga, é porque era assim, vendia-se, era assim. A gente também tinha que vender um pouco a música e como saber vender. E era isto que se passava. Era esse o trabalho do Silva. Não. Não, o Silva não. Eu nunca tive nos restauradores. Eu tive estava lá em todas cima as Amoreiras. Amoreiras. Mas lá em Quando cima eu entrei ainda havia discos. Ainda havia vinil. Sim, havia a parte de cima. Sim, na altura estava lá o Gigi e o Ferro, se não me engano. Mas passado pouco tempo fechou a parte de cima e abriu a parte de gaming. Já entraste numa fase mais à frente. Já entrei numa fase mais à frente. Eu entrei em 94. Sim, já era uma fase muito à frente. Esta fase que o Luís estava a falar deve ter sido ali em 91, 92, certamente. 92 até 94, 93, quando desse o boom mesmo. Mas era assim que a gente muitas vezes vendia certos discos. Havia discos que vinham 2 cópias. Eu nisso fazia isso mesmo era manhoso, porque tinha uma cópia, era uma cópia que eu ficava, se realmente era um disco que eu queria, mas punha o disco a tocar em altos berros para ver se aquilo vendia. Tipo leilão.
Opá, mas era uma forma de vender música, percebes? E quando aquele disco tocava, e eles diziam, epá, mas isso é muito bom. Há aí um para mim. Epá, ainda não há, só veio um, vem para a semana. E assim já sabia quantas quantidades podia pedir para a semana. E os discos chegavam sempre ao mesmo dia, não é? Chegavam sempre no mesmo dia da semana. Sim, sim. Às vezes vinham Não, 2 vezes por semana. Às vezes Tinha vinham lá, 2 por tinha lá os semana. DJs todos à porta à espera. Vinham, às vezes, pá, e era assim que a gente muitas vezes vendia certos. Opá, há um disco, vocês, já agora só para ter aqui uma ideia, há um tema que se chama, que é Glowworm, que é o nome artístico, O Carry ai, Me Home, sim. Carry Me Home. Epá, eu posso dizer honestamente, e sem quem lançou esse disco, quem vendeu, quem conseguiu fazer com que o disco vendesse algumas cópias fui eu, porque aquele disco veio para a Bimotora em CD single e veio uma cópia que ninguém deu conta daquilo, porque quando havia os temas mais mainstream, a maior parte da malta não queria ouvir porque era tudo muito underground, pá, e é o que eu digo, underground não existe música underground, o underground é um conceito que se cria. Pá, mas como a maior parte da malta eram todos muito à frente e aqueles temas mais comerciais era uma afronta, então eu até tinha uma alcunha que não vou dizer agora, que me chamavam, mas Olá! mas como na altura já estava no Alcantramar, o Alcantramar, por exemplo, a nível de horários, tinha horários separados. A música até às 4 da manhã era um público em que tinha que ser uma coisa mais club. Exato. Pronto, e depois avançava para ali. E esse Glowworm veio em single, em CD single, se vendia muito, veio uma cópia, uma promo, ninguém apostou no disco. E eu ouvi o disco e disse até ao João Carlos Vieira, que era o dono da editora, disse: João Carlos, isto vais mandar vir para já 30 cópias, para já. E vais mandar vir CD singles, porque isto é um disco para vender aí nas estecas de norte a sul do país. E Pá, vendeu. vendeu. E vendeu. Até porque o Carry Me Home é um dos grandes temas de 94, de verão. Exatamente. Foi um dos grandes temas de verão de Posso 94. dizer, Monchique, sem modéstia nenhuma, fui eu que lancei esse disco em venda cá em Portugal. E em boa hora, porque na realidade ainda hoje é um tema que funciona. Não sei porquê, E não com sei uma se é a boa voz dele, versão. Exatamente. não sei se é a voz dele que faz com que Ok. aquilo funcione, que ele tem ali Só- uma voz só- forte, possante. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ir a uma festa organizada pelo Cunha, foi muito conhecida por ser a festa da Factory, chama-se mesmo da Factory, em Coimbra, numa fábrica de bolachas aqui de Coimbra. E eu estava a passar um tema do German Spoon de transe e numa quebra meti esse tema Glowworm. Pá, era assim muitas vezes que que se vendia os discos, percebes? Eu, o Tó, o Giga na parte mais do techno e outros discjockeys mesmo do norte. Era assim que a gente vendia a música. Nem O tinha próprio outra forma Garcia, de o próprio divulgar, não é? Manasse. Naquele tempo não Exatamente, havia outra forma de exatamente. divulgar. Ouvias aquilo numa música. festa, mesmo que eles estivessem bêbados ou padrados, whatever, não interessa. Pá, aquilo batia cá dentro e no dia a seguir vinham, epá, tu passaste, e mesmo ao Alcântara, passaste um disco assim, assim, assim. Às vezes tentavam cantar o disco, que era uma coisa complicada. Pá, mas era assim que a gente vendia música. Yeah. Eu lembro nesse tempo de ir à discoteca já com o intuito de ouvir algumas músicas. E a reação que o pessoal tinha, mesmo no Alcantramar, quando passavam algumas músicas, começava tudo aos gritos. Porque nós sabíamos que só íamos ouvir a música naquela noite. Não havia o Shazam. E tínhamos que ir lá para a semana para ouvir outra vez. Então aquilo era uma loucura. Com o óculos cinzento, não é? E aquilo era uma loucura. E hoje depois isso não acontece. E depois lá está, Pedro, e depois também tens outra, é aquilo que eu estou a dizer, tens uma época em que se calhar houve temas em que batiam mais, ou que tu ficavas mais atento. O tema passava, se calhar, no meio de uma mistura que até tu gostavas de ouvir, ou no meio a malta estava toda na loucura, tudo a curtir, e o tema, ouvias o tema batia-te mais. Sim. E conseguir essas músicas para nós, não é? Que nós íamos lá para dançar e para ouvir, tínhamos que pedir para gravar uma cassete ou ouvir na rádio. Pá, quando eu morrer, podes vir aqui à minha coleção. Escreve isso no testamento. Não. Está gravado. Ainda tem muitos anos pela frente. Escreve isso no testamento. Sim, mas podes vir à coleção. Tudo o que tu ouvias na altura tenho cá em casa. Há músicas que não se encontram em lado nenhum. Não, e há uns temas. Ainda bem. E há uns temas que tu hoje passas. Pá, por isso é que, por exemplo, numas matinés mais direcionadas para um género de música, são temas que tu passas como novos, que eu já vi muita malta passar como novos. O próprio Magazine fazia isso, o próprio Magazine tocava muita coisa antiga no meio dos sets que ele fazia, porque eu ouvia muito e dizia, este bandido, pá, ele e outros, e é assim muitas vezes. Eu acho que isso faz sentido, Exatamente.
Sim, cada vez faz Não, mais lá sentido. está, não rotulado como o Remember, mas tu tocares Não, não, aquilo não. no meio de coisas novas, Sim, porque resulta, sendo tem um impacto muito, muito maior. Para Sem quando dúvida. uma sessão do DJ Pedro Felício numa Old School Portugal Sessions? Epá. Eu Queres digo, acabar, Epá! queres acabar com a eu empresa não já? sou DJ, eu não sou DJ. Queres Queres acabar acabar com a com- empresa? Tu dizes isso Eu ao não teu sei. sócio, meu. Estou a brincar. Epá, olha. Amanhã falo com ele. Ok, Eu pessoal, amanhã falo com ele. acabou a conversa, porque isto vai dar porrada. Eu amanhã Fazemos uma falo com festa ele. de garagem. Está a Epá, perceber? eu estou a ver, Eu Experimentar. não eu sou estou a ver DJ. aqui, desculpa lá interromper, eu estou a ver aqui o Sérgio Pina está aqui a dizer uma coisa, mas isto não é verdade. Ele está a dizer, a velha máfia da Da loja de loja dos discos, discos. um tema bom para falar e depois vender a palha. Não era assim. Epá, não, isso é um bocado exagerado. Era exatamente aquilo que eu disse há bocado. Era aqueles temas que eram os trunfos que a gente, se soubesse que ia vender mais, podíamos, mas não se vendia palha, até porque os discos estavam lá, a malta ouvia, levava o que queria. Não, ninguém impingia música a ninguém. E tu ias todas as noites com as malas atrás cheias de discos, né? Yeah. Sim, Pois. opá, Na altura. E isso dificultava um bocado a vida dos DJs. na altura. Atenção que nós temos aí um grande senhor que acabou de entrar. Manda um abraço para o Rui da Silva, que está aqui no chat. Está a Um grande ver-nos abraço, Rui. em direto de Inglaterra. pois está. Um abraço, Eu Rui. vou contar uma coisa, o Rui está aqui, epá, eu tenho que vos contar. Rui, não me deixes ficar mal. Não, isto Vai é enterrar o verdade, Rui já. isto é verdade. O Rui fez um tema, eu não sei se seria o primeiro ou o segundo tema da causa, ele depois corrige-me, já não me lembro. Oh, Luís, desculpa Ah, interromper. sim. Olha, Pedro, em relação à pergunta que tu fizeste há bocado, o Rui da Silva era uma das pessoas que a gente gostava de ter a tocar numa das nossas festas. Sonhar não custa, ainda não paga Sonhar não imposto. custa, é verdade. Pronto. Sim, sim. Luís, conta lá essa história, que é Eu vou para ver a contar, reação do Rui. Não, ele não se esqueceu de certeza. Quando fizemos o primeiro evento, digamos, que se fez assim grande evento, foi no Convento de São Francisco em Coimbra, em 93, em que teve envolvido, a gente tinha um grupo na altura, em que estava eu, o Tó Pereira, o Paulo Neri, o Tó Ricciardi, o João Daniel, a Paula Fox, o Rui da Silva colaborava também, porque ele na altura estava a trabalhar na TSF, se não tem erro, corrijo-me, acho que é isso, acho que a Sim, memória na ainda altura não devia estar falha. na... Sim, sim, sim. E o Rui já produzia, aliás, como produtor, e não é para ele estar aqui, ele foi sempre uma das pessoas e foi uma pessoa que me ajudou nos primeiros temas da Caos, nomeadamente o Caim 3. E o Rui, quando foi essa festa, veio ter comigo, não sei se já tinha tido com alguém, mas veio ter comigo e perguntou-me se eu podia passar um tema que ele tinha feito em que tinha a voz se não tem erro, do time do Chutes em Pontapés, Não Sou o Único, mas que não era uma versão do Chute. A versão do Chutes era uma versão, ou era dos Chutes ou era uma outra versão, não me lembro agora. E ele tinha aquilo em DAT, nem sequer havia vinil nem nada na altura, depois saíram cópias em vinil. Epá, e o Rui veio ter comigo e disse: Pá, Luís, tu achas que és capaz de passar isto na festa? Pá, a festa de Coimbra teve 3.000 e tal pessoas, ninguém esperava. Aquilo realmente, em termos de produção, não foi nada, mas o espaço em si já era um espaço. Gigante. E ainda bem que aquela porcaria não caiu toda, porque aquilo estava tudo aqui aos bocados, mas com um poderoso som. Pá, e o Rui veio-me pedir e eu disse: Pá, ouvi o tema, claro que passa, não tem problema nenhum. E passei. Foi pá, aí o segundo tema nós fizemos uma hora cada um, nós dividimos, em vez de fazermos 2 ou 3 horas, aquilo foi, o Tó fez uma hora, o João Daniel, o Tó Richard, depois rodamos novamente. Aliás, quem abriu até foi o Vibe que abriu, e eu acho que toquei, pus música a seguir ao Vibe, depois foi o Tó Richard e depois foi o João Daniel. E eu agarrei no tema, date, epá, disse, vou arranjar aqui uma forma de meter aquilo, foi o segundo tema que eu meti. Portanto, isto para dizer o quê? Epá, a gente estava sempre abertos, mesmo a produção nacional, se houvesse coisas que faziam sentido e que davam para passar. Eu ouvi o tema, achei piada, porque estava lá, achei piada por causa da sample. Epá, e pronto, e aquilo resultou na altura, pá, a festa resultou, o tema resultou e exatamente, ele está ali. E como Dr. Exatamente. J, o não. Ele tira-me as Exatamente, palavras da boca porque eu ia dizer isto é Dr. J, o tema é o não. exatamente, Dr. Eu acho que ele J editou era o isto que ela no assinava. Totally Caos, ou no 2 ou Sim, no 3. eu acho que Acho isso também que isso. saiu em algumas cópias em vinil, porque eu tenho Sim. inclusive o vinil. Pá, mas pronto, a gente apostava, a gente estava sempre numa de. E as coisas portuguesas estavam-se a fazer na altura, nomeadamente com o caso do Rui e do Tó, eram coisas que, pá,
nós sabíamos perfeitamente que não era só o facto daquilo poder vencer lá fora, mas vencer cá nacional. Porque não aproveitar também o produto português, que infelizmente hoje há muito mais e há muito melhor qualidade, mas porque não fazer? Epá, e pronto, é por aí. Eu acho que em termos dentro desta área, eu acho que independentemente de ser old school ou new school, há sempre Há que haver open mind para tudo. Exatamente. Há que haver open mind para tudo. Pedro Machique, não quer chamar aí o Rui da Silva para a conversa? Epá, eu posso chamar o Rui da Silva para a conversa. Deixa-me lá ver se ele aceita. Cabemos aqui os 5. Primeira edição da Caos, pois. Cabemos. Confirma. Algum de vocês pode mandar o link via Facebook ao Rui? Se faz favor. Mandas tu? Eu mando. Diz ele para entrar. Rui, recebe lá aí disponibilidade, né? se tiveres na disponibilidade de entrar 5 minutos só para um olá, vais receber aí o link do estúdio para vires aqui um bocadinho à conversa connosco. 5 minutos. O Rui que está no Brexit, né? O Rui está no Brexit atualmente. Teve aqui à conversa connosco aqui há uns tempos, enquanto estou sem poder entrar. Pronto. Está sem poder entrar. Portanto, o porteiro barrou o Rui da Silva à porta. Não tem cartão gold. Fica a intenção de ter chamado aqui à conversa um dos grandes também impulsionadores da música de dança em Portugal, o Rui da Silva, que também esteve aqui à conversa connosco enquanto guest DJ do Old School Portugal, também numa conversa muito interessante. E eu tenho quase a certeza, Luís, que ele contou essa história aqui. Essa história do tema do não. Contou. Eu hei de ir ouvir a rúbrica de novo e no sábado confirmo-te a história, porque eu acho que essa cena do DAT, ele confirmou ali 2 ou 3 situações que fez com cantores portugueses, e uma delas era isso não. E essa história dele pedir para passar essa música veio à baila aqui E aquilo foi mesmo, acho que foi no mesmo dia que o Rui veio ter comigo, se não tenho erro. Abraço, Rui. Ele veio ter comigo e disse: pá, ouve lá isto. Eu acho que já tinha ouvido no primeiro ensaio de festas que nós fizemos, que foi numa discoteca em Aveiro, nunca me lembro do nome da discoteca, porra. Que ele na altura até mostrou-nos o tema, acho que ainda não estava terminado. E ele em Aveiro era o Clube 8, salvo não, pá, não consigo lembrar do nome da discoteca, porra, caramba. Estação da Luz, obrigado Sérgio, exatamente. Estação da Luz. Foi o primeiro ensaio, digamos. Mas assim, ele foi no mesmo dia depois, veio ter comigo com o Data, pá, e não? Aliás, E a coisa dele. Eu fazia isso no Alcântara com alguns produtores depois que estavam a fazer coisas engraçadas na altura portugueses e levavam-nos às vezes até cassete, mas a maior parte levavam em CD, como tinha lá aqueles CDs ainda primórdios que havia. Os duplos da Denon? Tinha um duplo da Denon, mas eu cheguei a ter um que era aquilo era tipo uma box da Denon. Os Pioneer. Os Pioneer. Sim, exato. Os 500 da Pioneer, sim. Aquelas primeiras boxes que apareceram que levantavam o coisinho. E se gostava dos temas, isso era um tema que passava perfeitamente. Não. Meus senhores, aqui em baixo, Pedro Silva e Pedro Felício, expectativas para sábado? Expectativas, então? Temos só podem ser as melhores, não é? Acho que vai correr bem, acho que vai correr muito bem. Esperamos que corra bem. Pedro Machique, Luís Leite, Medusa, Sol, Mar. Epá, eu vou fazer uma pergunta, desculpa lá, apesar de conhecer o Tamariz. Aquilo é em que parte do Tamariz? É na parte do restaurante. É cá em baixo? Sim. Pronto, ok. Cá fora. Okay. Cá fora, sim, na parte mesmo junto à praia, não é? Sim. Pronto, já estou a ver onde é que é. Okay, mesmo junto à praia. Boa. Portanto, podemos ter a sorte da praia estar boa e em vez de estarmos a meter música, Luís, estarmos ali a tirar partidos de... Tens que levar o protetor solar, Pedro. Pois. Eu levo é repelente. E o nosso Pedro também. O nosso Pedro eu levo é repelente.
Pois, Por causa também. da doçura do sangue do menino. Sabes que os gajos da margem do Rio Sado, os gajos das margens do Sado são doces. Não, mas eu e o Pedro tivemos lá, quando fomos à reunião com o Zé Gouveia, estava uma tarde de sol, houve um sunset também muito, muito agradável, estavam 16 graus, não era, Pedro? E Não, estava um sol, parecia que estavam para aí 25 ou 30 graus. Sim. O sol estava tão quente e estavam 16 graus. Eu até disse ao Pedro, Pedro, mas já estão 16 graus, não pode ser. Está tanto calor. E estava muito calor. Não sei se é dos Estás ares junto à da praia. zona. Exato. É, Estava muito levas bom, muito mesmo com o agradável. sol de chapa. Aquela zona porreira sempre foi. Sim. Aquela zona é muito quente. É muito. Aquela zona é muito quente. Ali, aquela zona da linha, Carcavelos e tal, que é muito... Eu vou levar os calções na mochila. Pá, desde que não vás ao banho transnudado. Não. Olha, eu quero é que tu leves a t-shirt do Miguel Vieira e a Jimmy Dolly, está bem? Okay? Sim, levo. É só E os isso que eu óculos. peço, não peço mais nada. E os óculos. É só isso que eu peço, mais e as nada. calças gangue dele charro. Meus senhores, estamos com 1h15 de conversa. Acho que já está na hora de xixi e cama. Porque pá, um gajo é um homem de família e tem que. Pronto, não é? Vocês percebem. Luís, quais são as tuas expectativas para sábado? Espero, para já vai correr bem. Espero encontrar muita malta que se calhar já não vejo há 50 mil anos, aqui mesmo da zona. Sabes que a zona de Cascais é uma zona muito... Olha, por acaso, se a dizer, é outra realidade. A zona de Cascais é muito especial. Mas, mesmo assim, espero encontrar muita malta que já não encontro. E, essencialmente, é vocês poderem proporcionar... portanto, a intenção não só do grupo, do que pretendem fazer, e depois é a boa disposição e a malta Claro que estar a sim. curtir. Claro que sim. Eu acho que isso, e a música também vai contar com isso, mas também vai contar a música e as pessoas. Sim. O convívio. Claro. Sim, eu acho que é mais por aí, e vai correr tudo bem, de certeza. É aproveitar. Se vocês tivessem que me convencer a ir à festa Old School Portugal, Felício e Silva, como é que o fariam? Pagava-te lá no fim. Choques fritos. Está feito. Está feito, viste? Já estás convencido. Está feito. Pela tua reação. Eu estou Não, vai ser convencido. fixe, eu Podemos acho ter que... contigo a Setúbal. Isso era fácil. Muito bem, muito bem. Vai ser uma grande honra ter-te no sábado a tocar numa festa nossa. Ouviste, Luís? Olha, e uma pergunta, Pedro. Qual é que está a ser a tua experiência como moderador do Grupo Old School Portugal? Conta lá aqui à gente. Ora, isto é uma boa pergunta. Deixa-me primeiro começar por te responder outra coisa. Ok. Tem sido muito interessante antes de ser moderador do Old School Portugal, tem a experiência de ser o anfitrião de uma rúbrica que entrevista, de certa forma, os guest DJs da semana do Old School Portugal, e sim, tem sido uma experiência engrandecedora em todos os sentidos. Eu já vos tinha feito chegar esta informação, agora digo-o em direto e também aqui na presença do Luís Leite, que era uma coisa que eu também gostava de fazer com ele, uma rúbrica do 3 Dedos de Conversa, porque eu acho que o Luís, para além de ser um ótimo comunicador, tinha aqui histórias para contar fantásticas, fabulosas. E eu também tinha aqui 2 ou 3 nabos da púcara para tirar com o Luís, que certamente iriam ser fantásticos de todo o nosso público que nos chegue de ouvirem. Tem sido uma experiência fantástica estes últimos 9 meses com o Grupo Old School Portugal. Talvez mais do que propriamente moderador, porque eu chego a moderador há pouquíssimo tempo, aqui há 1 mês e meio, 2 meses. E a experiência enquanto anfitrião desta rubrica 3 Dedos de Conversa já fez com que nós conseguíssemos criar uma empatia tal com as pessoas que eu às 9h25 da noite estou a receber mensagens. Então, como é que é? Vamos começar? Eu já estou sentado, e mandam-me fotografias em estúdios com televisões ligadas e monitores e tudo à espera para ver o que é que sai. E eu acho que o bom disto é, na realidade, nós não termos uma base de entrevista. É a primeira pergunta que eu faço e a conversa enrola-se. Não ser tão formal, acho que sim. Tal e qual como eu vim para aqui com vocês.
Eu não tinha e nunca tive, nem nunca terei, porque felizmente eu tenho essa capacidade de conseguir controlar as coisas e de uma forma também divertida, não deixar cair a conversa em marasmo. Há sempre aqui qualquer coisa divertida para se dizer, para brincar, sempre respeitando quem está desse lado. Atenção, Claro. porque o Silva, o Felício, o Leite merecem o respeito e sobretudo o valor que têm enquanto pessoas. E depois é que vêm os profissionais, ponto final. Agora, enquanto moderador, na realidade é ali um barco que vocês têm que manusear com um bom kit de unhas, porque uma moderação da forma como vocês fazem, de mente aberta, com todos a respeitarem a vossa posição enquanto administradores de um grupo que caminha a passos largos para as 23 mil pessoas, certo? Não estou errado, é 23 mil, não é? 10 anos. Vamos ter 10 anos. Com quase 10 anos de existência, é de me levantar e fazer uma vénia. Não só ao Silva, mas praticamente aqui ao Felício, que tem tido todo este, como é que eu hei de dizer, toda esta dedicação, todo este carinho para com esta marca que é o Old School Portugal e que hoje em dia é uma marca que se fala. É inolvidável dizer isto, né? O Old School Portugal é uma marca que se fala. Ponto final. Agora, como vai ser daqui para a frente? O melhor possível. O melhor possível. Não sabemos, é o melhor possível. Porque nós estamos cá para aprender com os erros que cometemos. Claro. Sim, isso é normal. Se houver coisas que corram menos bem, outras corram melhor. Sim, completamente. Claro, até porque nós estamos, nem eu nem o Pedro, temos zero experiência naquilo que estamos a fazer. Sim, temos aprendido dia para Aquilo dia. que estamos a fazer, temos estado a aprender. Temos conhecido muita gente. Essa é a parte que eu acho que me agrada bastante. É o facto de, apesar de já conhecer muita gente, estar a conhecer ainda mais gente ligada a este ligado à noite, digamos assim. Este meio? Agora à tarde. E isso tem-me dado um prazer gigante. Sim, é como eu. Tu tens o meu caso. Ainda há pouco frisei que o Luís Leite para mim é o meu DJ número 1 e eu estou aqui hoje com ele num direto. Se me perguntasse isso há 10 anos, eu dizia não, então, isto é impossível. Tu estás com os olhos rasos de água, Felício. Estou quase a chorar. Está quase. Não, mas é verdade, eu tenho conhecido muita gente, tem sido muito agradável, tem sido uma surpresa enorme. Essas coisas acabam por... Olha, eu vou-te dar um exemplo. O que tu estás a falar, passou-se comigo em 2001, quando o Sound of Fashion estava para sair, que aquilo houve um single de promoção e depois saiu numa compilação, e a compilação foi escolhida pelo António Sérgio. Para mim é um grande magu da rádio. Infelizmente já partiu. E foi o António Sérgio que, sem querer, me fez aprender a ouvir música variada. Porque o António Sérgio tanto passava punk rock como passava eletrónica. Tanto passava de Depeche Mode como Six Six Sputnik, como Bauhaus. E eu um dia estou lá nos armazéns da música alternativa, que era quem editou o CD e quem convidou para fazer o tema. E o Samuel, que era o dono, disse: olha, está aí o António Sérgio que vai fazer a compilação, se quiseres falar. Eu disse: e o António Sérgio, foge, o António Sérgio é o meu professor, meu. Deixa-me lá ir falar com o homem. Deixa-me lá, é o meu guru, sem ele saber. Aliás, eu quando o conhecia, disse mesmo: eu tratava por você, não é? Tinha respeito, claro. Tratava o homem por você e disse: António, você nem deve imaginar. Tanto a mim, eu ouvi os programas dele religiosamente, os primeiros programas, que foi mesmo na década de 80, no princípio da década de 80, da meia-noite às 2, eu era um chaval e ouvia aquilo religiosamente, e no dia a seguir ia para a escola, ia para as aulas, mas não deixava de ouvir o programa. E eu disse-lhe mesmo, tal como eu, há N de malta que ele nem imaginava, que você nem imagina,
você aprendeu, você ensinou-nos nós a gostarmos de música e variada. Percebes? Epá, pronto, e este tipo de coisas acontece naturalmente. Naturalmente, exato. Sim, tem acontecido. Yeah. Acaba depois a ser uma coisa perfeitamente natural. Pronto, epá, não é nada que na altura uma pessoa não pensa nisso, mas deixas andar e acaba por acontecer. Sim, mas tem sido muito agradável. Uma viagem engraçada até agora. Sim, sim. E há de ser uma viagem ainda mais bonita nos próximos tempos, porque nós, e eu digo aqui nós, porque também já faço parte desta família Old School Portugal, assim como vocês fazem, de certa forma, o Luís de certa forma, e vocês os dois, enquanto pais deste projeto, vamos assistir certamente a um caminho muito bonito e floreado deste grupo, porque, pá, nós merecemos, ponto final, parágrafo. Esperemos que sim. Esperemos que sim. O que nós temos fazer por isso. Como tu sabes, Pedro, é de coração. Nós estamos de coração a fazer as coisas e com calma. Meus senhores, umas últimas palavras para irmos todos descansar, porque temos direito também, amanhã é dia de escola. Apareçam no sábado, venham ter connosco. Vamos passar ali uma boa tarde de sol, a ouvir boa música ao som destes grandes artistas. Sim, pá, venham se divertir essencialmente, pá, mas não venham pedir, pedir aquela. Mete aquela. Eu no meio, são 3 horas ou 2 horas, são 3 ou 2 horas, já é 3, não é? Para cada um, não é? A gente, conforme o desenrolar das coisas, aquilo. Olha, uma última pergunta antes de irmos embora. Mochique, tu tocas ou passas música? Exatamente. Eu passo música. Não, o Mochique. O Mochique tem sempre esta rasteira aí para a malta. Eu faço sempre esta pergunta a toda a gente. Faz sempre esta rasteira aí para a malta. Eu crio emoções com a música que passo, porque a música não é minha, é dos outros. Mas repara bem uma coisa, a gente não se pode esquecer que nós usamos muitas vezes o tocas porque em inglês eles não dizem... O play. Eles não têm, é o play. E o francês é jouer, não é? Jouer la musique, acho que é assim que eles dizem. E aqui ao fim e ao cabo é mais um estrangeirismo. O facto de uma pessoa dizer toca, nós tocamos, bem, antes tocávamos discos, não é? Sim. O giradisco toca um disco. Mas o tocar a malta associa ao instrumento. Pronto, mas de facto não somos músicos, ou então somos, como alguém dizia, músicos de segunda. Exatamente, houve alguém que disse isso. Porque ao fim e ao cabo, eu acho que a maior parte de nós, eu nunca vi, confesso, nunca vi um set do Pedro assim em desteca, mas tanto eu, pá, e gajos muito mais perfeitos tecnicamente, porque eu de forma alguma sou perfeito tecnicamente, mas muitos gajos bons, perfeitos, desde o Vibe, ao Paulo Leite, ao Gigi, todos eles tocavam discos, faziam música com os discos. E hoje em dia então faz-se muito isso, porque já há tecnologia para o fazer. Inclusive eu quando monto os sets, faço os sets, acabo por fazer isso. Portanto, o tocar não é ofensa a um músico de forma alguma, porque eu conheço muitos deles e é mais a forma como a gente fala, acaba por ser um estrangeirismo adaptado ao português. Completamente, e até porque há DJs, nossos colegas, que tocam e passam música ao mesmo tempo. Sim, exatamente, são músicos. Por falar em tocar, Pedro Machico, o Rui da Silva partilhou agora comigo aqui um flyer, vai tocar no sábado, uma festa old school. Sim, ele estava aqui a dizer. Vai tocar com os Venga Boys. Eu enviei-te aí o flyer por mensagem. Ele vai estar em palco com os Venga Boys. Os Venga Boys nem existem. E com um amigo meu que é o Dale Alexander. Usar bengala e tudo já. E vai estar também com um amigo meu que é o Dale Alexander, com quem eu fiz muitos streamings agora durante estas quarentenas. Mas não é nestas festas de 90 aqui em Portugal, não? Não, é lá. É lá. Aliás, ele também tocou, lá está, tocou com o Vila Nova em Londres, numa festa de barco no domingo de Páscoa. Exato. Olha, eu estava aqui e estou de acordo aqui com o Ricardo Pereira, quando se usa filtros e técnicas não se toca música. Claro que sim.
Claro que sim. O tocar, quem muitas vezes fica ofendido com a palavra tocar são os próprios músicos, porque eles Sim, mesmo dizem sim, Não sim, tem sim. porquê. o disc-jockey não toca, passa. Passa. Pois, sim. Mas de facto é tocar ou passar, o importante é divertir, exatamente. Mas pronto, vamos ficar no passar. Exato. A gente passa, Sim, a deixa gente lá o passa a Era música passado. que só- eles tocam, Deixa pronto. lá Era só o uma passado. provocaçãozinha aí Deixa lá o passado. ao Monchique. Exato. Deixa lá o passado. Olha, Pedro. deixa aqui o convite ao Luís, para um dia destes fazermos então nós um 3 dedos de conversa, só nós dois, para nos divertirmos só aqui nós um bocadinho e dois. também Tão divertirmos aqui a bom. malta. Não, é mesmo a música, são nós dois, é que sabemos. Só nós- Exatamente, exatamente. E porque Yeah, houve yeah. aqui, eu não sei se percebeste, mas houve aqui 3 ou 4 momentos em que nós estivemos a falar e a trocar aqui umas ideias sobre música, em que estavam aqui 2 senhores em baixo de nós, assim tipo, o que é que estes gajos estão para aqui A dizer? falar. Exato. Pois, eu não quis me Epá. adiantar mais por causa disso também. Mas temos que dizer. Com respeito. Mais uma Muito vez bom. estamos a aprender, estamos aqui a aprender. Muito bom, muito bom. Ó Meus Pedro, senhores, espera aí. nó- Agora vou-te fazer uma pergunta. Espera aí. Ah, pá, espera Agora dá lá. um Pronto, bocadinho. agora- Volta lá. Ok. Agora estás Tu entalado. alguma vez foste expulso de uma cabine? Isso Ah, já eu não respondeu. fui expulso de uma Ele cabine. já respondeu. Eu não fui Calma. expulso de uma cabine, mas auto-expulsei-me. Ok. Porque, e eu não sei se isto já se passou com o Luís, certamente já. Aqui em Setúbal, um gajo é mais conhecido que o Casimiro dos Plásticos, como eu costumo dizer. E houve um colega meu de escola que abriu um espaço, que até era um espaço dedicado à música africana, e que me disse: pá, ó Monchique, tu um dia destes tens que ir lá passar 3 ou 4 musiquinhas. E eu disse: pá, ó, Tony, aquilo não é a minha cena. É pá, mas vais lá e passas a tua cena. E isso isso vai correr mal, mano. Desculpem lá a expressão, isto vai dar merda, porque não, pá, não encaixa. E então ele tanto bateu, tanto bateu que o cântaro foi à fonte. E eu lá fui. E de certeza absoluta, Luís, que tu já apanhaste DJs residentes que ficam com medo que a gente lá vá lhes tirar o lugar, não é? Nós não vamos lá fazer mais nada que senão O o nosso Luís nunca foi trabalho, não é? expulso de uma cabine. O Luís não foi expulso. Pronto. Alguma vez foste, Luís? E Não, então, não. o que é que eu fiz? Eu fiz Felizmente não. uma cena, eu fiz uma cena adequada ao espaço, ou tentei fazer uma cena adequada ao espaço. Eu passei, então eram as tais 3, 4 músicas, e então eu passei a primeira, passei a segunda, e na terceira já lá estava o DJ nas Isso minhas não- costas, Aí- e disse-me me- assim ao ouvido: olha, bacana, já está na hora. Isso- Eu olhei assim para Ah, trás, não. e quando me viro, nem disse ai, nem ui. Carreguei no Q, fiz eject, tirei o CD, a pista cheia, música parada, tirei o CD, mandei o CD assim para trás, disse: agora dizer merda-te, boa noite. Exato, Não, orienta-te. isso E fui-me nunca me embora. aconteceu. O que me aconteceu, mas isso por iniciativa minha, é quando tu estás a passar música num sítio que és convidado e que não há reação, eu próprio, isso já fiz, eu acho que foram 2 vezes, não foi uma, foram 2, em que eu próprio virei para o disjockey da casa e disse: é melhor começaste a passar música, senão daqui a um bocado não tens aqui ninguém. Pois. Pois. Isso não me aconteceu, já, Pois, isso já pois, aconteceu pois. e eu por iniciativa passei os fones Ao DJ da casa. Isso acontece. Nós não somos, atenção, somos convidados, e por mais boa vontade que as pessoas tenham que nós estejamos lá a imprimir o nosso trabalho, não é? Às vezes não resulta. E nós Não temos resulta, que ter noção disso. Perdeu-se Sim. muita cultura. Perdeu-se Sabes muita cultura. sabes que o Residente é uma grande escola e eu fui residente a maior parte dos anos de DJ, não é? Pelo menos até o Alcântara fechar. E o Residente é uma escola porque tu aprendes a ler uma pista Pois é. e mesmo quando tu vais para um evento, mesmo que seja ele sunset ou não, tu não vais. Eu não vou na cabeça a pensar, tenho que pôr as pessoas a dançar, vou fazer o trabalho e aquilo depois, conforme se vai desenrolando, tu vais te adaptando também ao meio. Aliás, nós temos aqui connosco no chat, a meu ver, um dos melhores DJs residentes de Portugal, que é o Ângelo Pereira. Ele foi, deve ser o último comentário que vocês têm aí. É o Angel DJ, é o Ângelo do Palace Kiai, em Pombal, acho eu, Pombal, que é no Pombal. O Ângelo Pereira é, a meu ver, se não o melhor DJ residente de Portugal, porque é um gajo que está há uns anos no Palace Kiai e é um gajo que aguenta aquela casa de uma forma
fantástica. Eu próprio vou fazer agora, aliás, eu no dia do Sunset celebro 29 anos enquanto DJ. E sempre, nestes 29 anos, sempre fui residente. Sempre. Tive 4 ou 5 anos enquanto freelancer, mas sempre fui residente. E o que o Luís está a dizer é 101% verdade. É uma escola tremenda. Mesmo para quando vais para outros sítios, para música, lá está, eu nunca ia com a cabeça, tenho que deixar a pista cheia, não. Epá, aquilo vai desenrolando, mas tu vais vendo e sabes, se há ali uma quebra dentro do trabalho que tu fazes, tu podes atenuar as coisas. Às vezes resulta, outras vezes não. Outras vezes não. Outras vezes resulta. Claro. Está aí o Ricardo Brito também, Pedro. Grande abraço, Ricardo. Sério, está o britânico. Onde é o britânico? Porque, pois está. O inglês não joga display aqui ali. Pá. Exato, exatamente, era o que a gente estava a dizer. O britânico também é daqueles gajos que nós vamos ter que trazê-lo aqui ao castigo. Sim, eu já o convidei. Eu e o Pedro já o convidámos aí em Setúbal. Alguém quer dizer alguma coisa antes de irmos embora? Olha, não te atrases no sábado. Grande abraço a todos. Eu não me atraso. Eu não me vou atrasar. Garantidamente que não vou. À hora combinada lá estarei para o meu motorista de serviço me apanhar e me levar até à praia. Olha, eu vou de comboio, que é mesmo aqui ao pé. É mesmo aí ao pé, pronto. É aqui ao lado. Está. Muito bem. Olha, quero agradecer ao Luís por este magnífico bocadinho de noite, neste serão de quarta-feira. Lá nos veremos no sábado, então, para dar esse apertão de ossos que já anda prometido há muito tempo. Luís, muito obrigado por este bocadinho. Eu que agradeço, pá, obrigado. Um grande abraço. Ao Pedro Felício também e ao Pedro Nuno Silva por este bocadinho, muito obrigado. Essa careca polida fica-te um espanto. Espero que passe Passa aí um Bondex para sábado, porque isso vai brilhar. Shine bright like a diamond. Antes de vir. Muito bem. Felício, para ti, aquele abraço que te reconheço enquanto aposta na minha pessoa em estar aqui ao teu lado, a dar aqui estes 3 dedos de conversa e não só, os streamings também foram feitos no grupo Old School Portugal durante as quarentenas. Ok? Estamos abraço a todos. Abraço a todos e até sábado. E abraço ao pessoal que esteve aqui a ver. Então, antes de me ir embora, vou desafiá-los a vocês que estão aí desse lado, quem esteja perto da Praia de Carcavelos, Lisboa, para no próximo sábado, a partir das 5 da tarde, aparecer no restaurante Tamariz não para 3 dedos de conversa. Comer à pata. Ups! Não é para 3 dedos de conversa. Mas agora veio matava-me. Não é para 3 dedos de música, mas para se juntarem a esta magnífica moldura que aqui está, e não só, porque vão aparecer por lá muitas e boas pessoas, muito boa gente para fazer parte. Vamos divertir, essencialmente. Exatamente. Para uma tarde de diversão e boa música ao som dos DJs Luís Leite, Pedro Monchique e também da Mafalda, a Medusa, que infelizmente não pôde estar aqui connosco devido a compromissos profissionais. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença, a todos que estiveram aqui também no chat, muito obrigado pela diversão aí no chat e palavras. Para vocês, bom descanso, o resto de uma ótima quarta-feira e boa semana. Tchau. Obrigado. Até sábado a todos. Abraço. Obrigado. Tchau. Ficámos então com estas novidades do Grupo Old School Portugal para os próximos tempos. É a festa no próximo sábado, a partir das 5 da tarde, no restaurante Tamariz, que podem contar com os DJs Pedro Monchique Medusa e Luís Leite. São muitas horas de música para uma boa tarde de sábado, onde o São Pedro vai certamente dar uma grande ajuda com calorinho. Maltinha, muito obrigado por terem estado desse lado, todo o elenco do Old School Portugal e também aos já cativos clientes desta casa do 3 Dedos de Conversa. Tenham um bom resto de semana e um bom resto de noite de quarta-feira. Tchau, beijinhos e abraços.